antropólogo foi estudar uma tribo na África que havia se convertido ao cristianismo. E esse antropólogo quis fazer o estudo dos seres humanos que habitavam aquele lugar. E foi fundo na sua pesquisa. Pesquisou desde a antiguidade os costumes dos antepassados. E ficou surpreso que toda aquela cultura antiga tinha se perdido porque agora todos os nativos haviam se convertido a Jesus Cristo. E o antropólogo achou aquilo um despropósito, achou aquilo um absurdo. Esses missionários estrangeiros saem por aí falando de Jesus e destroem as culturas mais ricas e belas da humanidade com esse negócio de Jesus Cristo, de salvação, de cristianismo. E esse antropólogo era ateu e ele ficou indignado, pesquisando e estudando os costumes daquela antiga civilização, daquela antiga tribo. Ele ficou realmente revoltado. Esses missionários prestam um desserviço à humanidade, porque destroem a cultura de um povo tão rico. Isso devia ser proibido. Devia ter uma lei do governo proibindo a entrada de evangelistas, missionários que pretendem mudar a cultura destes povos. Então o antropólogo ateu foi conversar com o chefe daquela tribo. Ele disse: chefe, quero lhe dizer uma coisa. E o chefe disse: pois não, a paz do Senhor, pode falar, meu irmão. E o antropólogo disse: é exatamente sobre isso que eu quero falar. Esse negócio de Jesus Cristo é tudo balela. Olha, no Ocidente, na Europa, ninguém mais acredita na Bíblia, não. Ninguém mais acredita nessa história de um homem inocente morrendo na cruz do Calvário para salvar os pecadores. Isso tudo é história. O que esses missionários querem é ficar ricos às custas de vocês. O que eles querem é se apossar dos seus tesouros. Eu sou um homem estudado, eu sou um homem cheio de cultura, eu sou um cientista e eu posso garantir ao Senhor que a Bíblia é uma grande mentira e que esse negócio de Jesus Cristo Salvador é pura balela. Isso daí eles inventaram para poder dominar os outros povos. Acredite, chefe. Esse negócio de Jesus Cristo Salvador é tudo mentira. Abandone esse cristianismo. Aí o chefe reuniu os mais valentes da sua tribo e disse para o antropólogo: venha comigo. E mostrou para o antropólogo uma pedra enorme que tinha o formato de uma caveira e também muitos crânios ao lado. Crânios colocados no chão, empilhados ali. E mostrou para aquele antropólogo também um forno ali do lado, uma espécie de uma gruta. E o chefe disse: o senhor estudou nossa tribo, não estudou? E o antropólogo disse: lógico que eu estudei a fundo, uma cultura belíssima, costumes extraordinários. Vocês nunca podiam ter abandonado isso, vocês jamais poderiam ter deixado a cultura de lado para acreditar nessa balela de Jesus Cristo. E o chefe disse: mas o senhor sabe o que era que funcionava aqui? E o antropólogo disse: sim, eu sei. Aqui vocês pegavam suas vítimas, despedaçavam seus crânios nessas rochas, aí colocavam os corpos dentro desses fornos e depois assavam e todos se banqueteavam e comiam. E o chefe disse para o antropólogo: então o senhor agradeça a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque se os missionários estrangeiros não tivessem vindo aqui, o Senhor agora ia ser o nosso jantar. O antropólogo parou,
pôs a mão na cabeça, respirou fundo, olhou aqueles crânios, aquelas caveiras espalhadas, vítimas do passado, e pensou: realmente falei uma grande besteira. Se eu tivesse vindo aqui e se este povo não fosse convertido, eu estaria morto, servindo de banquete para canibais. Chefe, o senhor tem razão. Me desculpe, vou pensar melhor a respeito dos missionários. E o chefe disse: vai, meu filho, vai na paz do Senhor, mas veja se você lê a Bíblia e o Evangelho, veja se você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como nós fizemos aqui, e a tua vida também vai mudar. Vá em paz, meu filho. E o antropólogo saiu de fininho, no fundo dando graças a Deus que aquela tribo tão feroz no passado foi agora transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você conhece alguém que é capaz de fazer isso? Só Jesus. Jesus veio para salvar toda a humanidade. O branco, o amarelo, o vermelho, o negro, o cara pálida e todo mundo. Jesus veio para salvar o rico, o pobre, o estudado e o ignorante. Ele veio para salvar o sábio e o humilde. Jesus veio para toda a humanidade. Quando você começa a ler o Evangelho, então você compreende qual é o propósito de Deus para a tua vida. Uma vez eu peguei um táxi e o motorista era português e ele começou a falar mal de todos os pastores. Começou a meter o pau e ele não sabia que eu era pastor. E eu disse assim para ele: meu amigo, você alguma vez subiu nesses morros e nessas favelas aí para ver o que acontece lá dentro? Tudo vagabundo, ora pois. Tudo malandro, ora pois. É, meu amigo, mas os pastores, os evangelistas, os missionários entram aí nesses morros, entram no meio dessa favela e levam Jesus Cristo aonde ninguém tem coragem de entrar. E se não fossem os pastores, os pregadores, os evangelistas, se não fossem os pregadores estarem através do rádio e da televisão nessas favelas, nesses lugares, nesses antros e em toda parte, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, meu amigo, você não estaria andando aqui no Brasil agora com teu táxi e falando mal da nossa gente. Você não estaria agora com segurança ganhando teu pão aqui. Há violência? Há problemas? Sim, mas se não fossem os pastores e os missionários, a coisa seria muito pior. E aquele homem, quando ouviu me falando isso, pediu desculpas e disse: não tinha pensado por esse lado. E é a pura verdade. Você pode criticar, você pode falar mal, mas se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, o mundo e o Brasil e as nossas cidades hoje estariam muito pior. Por isso, ao invés de reclamar, nos ajude. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos pregar o Evangelho e principalmente você que está ouvindo agora, abra o teu coração e receba Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ainda que você se julgue um cara pálida melhor do que todo mundo. Ainda que você se ache mais sábio e mais inteligente do que todos, saiba disso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados e salvar você também.